Graça e paz, querido jovem. Hoje é a nossa última aula de Jonas. O que nós aprendemos com Jonas até aqui? No primeiro momento, vimos um homem de muita coragem, fortes decisões, mas que pena, decisões contrárias à vontade de Deus. O que essas decisões ocasionaram? Um sono profundo. Na verdade, o pecado e a desobediência sempre gera esse tipo de coisa. Um sono. Dormimos quanto ao nosso chamado. Só sabemos a hora que começamos a dormir, mas não percebemos nada à nossa volta. Não percebemos o quanto tempo perdemos. Não percebemos o quanto de vidas prejudicamos. Nós falamos disso. Jonas dormiu e não percebeu o navio balançando de um lado para o outro a ponto de naufragar. Os marinheiros tiveram que jogar a carga ao mar. O pecado faz exatamente isso. Nós ficamos indiferentes. Jonas se torna tão indiferente que ele não se importa nem com as vidas em Nínive, nem com as vidas dos marinheiros. O pecado nos torna irreconhecíveis. Em determinado momento do nosso curso, nós falamos exatamente disso. Davi, quando cai com Batseba num pecado sexual, ele cria uma forma de eliminar o marido de Batseba, Urias, a fim de esconder o seu pecado. Hoje, na nossa quinta aula, concluindo o nosso curso de Jonas, eu quero te despertar, jovem, para o seu chamado. Eu quero tocar o seu coração. Lembrar que nós precisamos de arrependimento verdadeiro. Este é o nosso primeiro ponto. No segundo ponto, eu quero te trazer a visão de Deus para a sua vida. Porque há uma visão do homem e há uma visão de Deus. E no terceiro ponto, fechando com chave de ouro, eu quero falar um pouco para você da maravilhosa graça. Então eu te convido aí a abrir a palavra de Deus no livro de Jonas. Sim, abra a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 a 4. Vamos lá? Vamos estudar esse livro de Jonas, fechar esse estudo com grande alegria? Pegue aí a Bíblia, coloque o seu coração e vamos juntos. Abra aí Jonas, capítulo 3. Jonas 3, 1 a 4, a palavra de Deus diz assim: Jonas prega em Nínive a palavra do Senhor. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas vai imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Olha que impressionante. Esse episódio aqui ele ocorre depois do arrependimento de Jonas. Jonas ele vai parar na barriga do peixe e de lá ele faz um clamor a Deus pedindo perdão. E aí eu quero despertar você, jovem, para algo importante. Esse mesmo Jonas que se arrepende na barriga do peixe é o Jonas que depois reclama da postura de Deus em perdoar o povo de Nínive. Então o nosso primeiro ponto é arrependimento verdadeiro ou um mero remorso? Um mero sentimento vago? Nós devemos repensar isso em nossos corações. Quantos jovens, em determinado momento, fazem uma verdadeira chuva de lágrimas, mas não mudam de atitude, não mudam de postura, não mudam na forma de orar, de ler a Bíblia, de se relacionar com outros jovens, com seus pastores, ainda continua escondendo pecados. O arrependimento verdadeiro, ele gera uma mudança de rota. O arrependimento verdadeiro, ele gera uma mudança de atitude. É uma mudança de mente. É uma reconstrução de uma forma de viver. Por isso que quando Jonas ele se dirige ao povo, ele prega aquele povo, a ponto de Deus ouvir o clamor e o arrependimento daquele povo. Algo devemos observar. E Jonas? Será que se arrependeu verdadeiramente? Ou Jonas se arrependeu para salvar a sua pele, mas ele não queria realmente mudar de atitude. Não queria dar o seu coração para o Senhor prontamente. É algo que nós devemos repensar. O primeiro ponto sobre o livro de Jonas que eu destaco para você é exatamente isso. Anote aí o impacto
do arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro devolve o homem à missão. Caso contrário, é apenas remorso. O arrependimento verdadeiro e indiferença não combinam jamais. Arrependimento e abandono de missão não combinam. Arrependimento e manter-se no erro não combinam. O arrependimento verdadeiro gera uma mudança de atitude e uma disposição de aprender com um erro. E aqui há um ponto interessante que eu tenho que te falar. Arrependimento envolve clamar a Deus e falar: Senhor, permita que eu volte para a minha missão. Permita que eu cumpra o meu propósito. Permita que eu realize o meu destino profético. Permita que eu faça parte de novo da grande missão de Cristo. Eu não quero viver somente para mim num ato de indiferença. Que bonito, né? O arrependimento verdadeiro, ele é maravilhoso, ele é transformador. O arrependimento verdadeiro fica nítido pela nossa conduta. Quando a nossa conduta não muda, nós devemos repensar. Nós realmente estamos arrependidos? Esse começou forte a nossa quinta aula, né? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é interessante, Deus falou comigo, porque ele fala da visão de Deus e a visão do homem. A visão do homem é frágil. Quando Adão cai no jardim do Éden, ele começa a ter uma visão de sobrevivência. Ele vê os fatos, ele vê as circunstâncias, ele vê as necessidades, ele vê os problemas e ele sai em disparada para resolver. Ele não consegue ver o caos que estava em torno de si. É uma visão que reage às circunstâncias. Não é uma visão de governo, porque o homem de Deus, ele age numa dependência de Deus. E aí Deus organiza a sua vida. A visão de Deus é periférica, a visão do homem é periférica, ela é frágil. Ela é uma visão sem esperança, é uma visão sem amor. Ela não enxerga o mover de Deus, o que Deus pode fazer na vida das pessoas. E é nesse ponto que eu destaco Jonas. Quando Jonas olha para o povo de Nínive, ele olha e vê um povo pecador, um povo cheio de falhas, um povo digno de morte. Ele não vê um futuro naquele povo. Por isso que ele espera, mesmo após pregar o arrependimento, que Deus não mude de ideia e queime aquele povo. Execute aquele povo. Essa é a visão do homem. Não há esperança na visão do homem. Jovem, você não pode ser guiado pela visão do homem. Porque se você for guiado pela visão do homem, isso vai dirigir a sua vida. As coisas deste mundo vão dirigir a sua vida. Você até vai ler a palavra de Deus, mas ela não será a sua bússola, não será o seu guia. Você será guiado pelas coisas da tua época, pelas manias, pela moda da tua época, pelos princípios da época que você vive. Mas nós devemos ser guiados pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é o que diz a palavra. Então não se deixe guiar pela visão do homem, mas se deixe guiar pela visão de Deus. A palavra de Deus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a visão de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Essa é a visão de Deus. Eu sou o bom pastor. Essa é a visão de Deus. A visão de Deus é: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. A visão de Deus é uma visão de esperança, é uma visão de amor. Deus sabia daquele povo, Deus sabia das atitudes, Deus sabia do coração pecador. Mas na visão de Deus, aquele povo poderia se arrepender, poderia mudar de atitude, poderia mudar a postura, poderia mudar o coração. A visão de Deus é exatamente isso. Por isso o evangelho é chamado de as boas novas, porque no mundo em caos, no mundo cheio de engano, no mundo cheio de enfermidade, cheio de doenças, no mundo cheio de guerras, a visão de Deus é: eu sou a paz. Shalom. Jesus é o príncipe da paz, uma paz que excede todo entendimento. A visão de Deus é maravilhosa. A visão de Deus é resgatadora. Lembre-se, a visão de Deus é um jardim para um homem.
É um jardim que possibilita um relacionamento maravilhoso com Deus. A visão de Deus é a árvore da vida. É uma água que, se você tomar, você nunca mais voltará a ter sede. A visão de Deus é um propósito. Lembre-se, o Senhor te chamou para um propósito eterno, para uma missão. Por isso que existem os 5 ministérios de Efésios, por isso que existem os dons, para o Senhor te usar no corpo de Cristo. Essa é a visão de Deus, jovem. Resgatar você, livrar você do pecado, te aperfeiçoar na escola dos heróis da fé e te usar como um instrumento afiado nas mãos dele para resgatar a muitos. Jonas foi usado para resgatar aquele povo através do evangelho. A visão de Deus é a esperança para aquele doente, para aquele que está moribundo, desesperado, angustiado, perdido na vaidade. Para aquele que acha que o melhor caminho é a morte. Jesus é a vida. A visão de Deus, jovem, é te usar com um propósito poderoso. A visão de Deus é te usar como um líder para esta nação. Um homem movido pela oração, cheio de sabedoria. Quantos jovens nós temos na palavra de Deus que Deus usou, encheu estes jovens de sabedoria. Por um momento, lembremos das palavras de Faraó. Aonde eu acharei um homem como esse? Foi assim que ele se referiu a José. A sociedade precisa de jovens cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria de Deus, cheios da visão de Deus. Uma visão de amor. E o nosso terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é a graça de Deus. Porque pensar que após o povo de Nínive pecar profundamente, cair em condenação, Deus reservou um profeta para levar uma palavra de amor, de resgate para aquele povo. A graça de Deus é maravilhosa. Eu sei que, como jovem, você pensa em se apoiar na faculdade, apoiar numa segurança financeira, apoiar nos fundamentos que a sociedade diz. Mas, jovem, procure viver a graça. A graça de Deus que perdoa os seus pecados, a graça de Deus que te resgata, a graça de Deus que te liberta. Como é triste ver jovens escravos do pecado, escravos das drogas, jovens que não conseguem se livrar das cadeias dos vícios, caindo em depressão, desesperados, porque eles não sabem, eles não têm esperança quanto ao futuro, eles não têm esperança, eles não têm ânimo, eles não sabem como seguir, eles nem sabem por que existem. Mas há um versículo, e nós queremos concluir o nosso curso assim, porque Nínive era um povo, se você olhar pela visão do homem caído, um povo destinado prontamente à morte, à condenação. É assim que muitos jovens vivem, vivendo um dia após outro, prontos a morrer, desanimados, desesperados. Mas há um versículo lindo que encaixa no povo de Nínive, que encaixa para você, que é um versículo do coração de Deus. Anote. Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. A visão de Deus é um Senhor que tem bons planos a seu respeito. A visão de Deus é de um Deus que tem para você um propósito, uma missão, uma vida cheia de esperança. Poxa, Márcio, mas se eu decidir viver o meu propósito, se eu decidir viver uma vida de oração, se eu decidir buscar a Deus assim, o que eu ganho? Como que ficará o resto da minha vida? Deus é perfeito. José, quando foi lançado a governador, ele recebeu uma esposa, ele recebeu
um propósito, depois ele teve filhos, nada lhe faltou. Viva o propósito de Deus para a sua vida. Certamente, nada irá lhe faltar, porque o Senhor cuidará de ti. É assim que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Creia, creia, o Senhor quer ser o seu pastor. Que Deus te abençoe. Que você continue conosco, porque há muitas surpresas ainda, né? Eu quero te convidar agora para as nossas perguntas. Vamos lá? Pega o papel e caneta, por favor, anote aí, passe aquele marca-texto e responda lá essas perguntas no nosso e-mail, marcio.cris24@gmail.com. Eu vou ter o maior prazer em lhe dar um feedback. Vamos lá? Pega aí o papel e caneta, solta a vinheta. Primeira pergunta. Que ensinamento ficou marcado em seu coração sobre o livro de Jonas? Segunda pergunta. O método de parar na barriga do peixe existe, mas após o que aprendeu, você o considera o único método de Deus para a sua vida? Terceira pergunta. Destaque 3 ensinamentos essenciais aprendidos em nosso estudo do livro de Jonas, que você levará aos jovens da atual geração a partir deste curso. Amém? É isso, que Deus te abençoe. Espero você no nosso próximo curso. Qual é o nome? O que falta? É isso mesmo. Apenas isso. O que falta? O que falta, jovem, na sua vida? O que falta, jovem, na atual geração? Vamos descobrir juntos? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Te aguardo até lá. Grande abraço. Tchau.